E já estamos de volta, você viu como foi rápido? Já estamos de volta porque você aqui é o nosso personagem mais importante, você merece receber todas as informações. E hoje estamos falando sobre dores na coluna, recebendo uma das maiores autoridades no tema, no assunto, Dr. Demetrios Kazak Abrão, neurocirurgião, especialista em microcirurgia intracraniana e também cirurgia da coluna. Doutor, o que é uma microcirurgia intracraniana? Quer dizer que vocês, assim, quando tem um problema no cérebro, vocês vão lá e vão fazer aquela... Isso é uma microcirurgia, doutor? Microcirurgia é quando nós usamos microscópio cirúrgico, né? Okay. Hoje, tecnicamente muito sofisticados, para a gente fazer as cirurgias intracranianas, tumores cerebrais, aneurismas, etc. Okay. Né? E também nós usamos nas cirurgias de coluna também, né? Nas cirurgias espinhais também. Doutor, voltando àquela pergunta que eu tinha dito, por exemplo, a gente senta e a gente sabe que tem que sentar direito, etc., apoiar o pé, fazer um ângulo, etc. Com o passar do tempo, isso parece que a gente se cansa dessa postura, se cansa do certo, né? Uhum. E começa a afrouxar, e começa a ficar, e começa a escorregar na cadeira, no sofá, e lá vai, e quando vai levantar, parece que está tudo inflamado. Como lidar com isso? É normal isso, não? É natural que a gente, no momento de um maior relaxamento, sem querer, a nossa postura, a gente perca um pouco a nossa postura. Mas a pessoa que faz atividade física regularmente não tem essa tendência. Okay. Ela por si só, inconsciente, até mesmo naturalmente, sem ela perceber, ela mantém a sua postura, porque fazendo exercício físico, a musculatura não está flácida, a musculatura está rígida, preparada para aquilo, então ela mesma se comporta numa postura correta. Okay. Então acho que a regularidade de exercício físico que é importante para isso. A nossa amiga Regina Oliveira, de Pato Branco, no Paraná. Obrigado, Regina. Tem o pé direito torto para fora. Isso pode causar problemas na coluna? Pergunta a nossa amiga Regina, doutor. Pode. A marcha errada, por causa disso, pode causar uma postura errada e com o passar do tempo, cronicamente, dá uma má postura na coluna e causar dor. Que tudo isso é corrigido com fisioterapia bem regular, com exercício físico também bem regular e acompanhamento com o seu especialista, ortopedista ou especialista de coluna. Né? Ô, doutor, piscina, água faz bem assim no processo de recuperação? Sem dúvida. A hidroginástica, hidroterapia, o deep running, quando bem indicados, quando com um profissional correto, tecnicamente fazendo tudo certinho, para a coluna é excelente, nós não temos impacto na coluna e com isso a gente tem a musculatura fica mais sólida na coluna e com isso tem menos dor, né? Mas também há um parênteses que eu gostaria de fazer, que muita gente fala, não pode ter impacto, não pode ter impacto. A gente precisa ter um pouco de impacto, sim. O nosso osso, ele só se regenera, vamos dizer assim, com impacto. Então, obviamente que o especialista, dependendo do problema da coluna da pessoa, vai direcionar também esses tipos de exercícios. Okay. E o fisioterapeuta também. Né? Que hora que tem que fazer hidroginástica, que hora que tem que fazer um exercício com maior impacto, isso tudo tem que ser direcionado por um especialista. E o Vídeo de Saúde foi às ruas, o povo pergunta. Meu nome é Vilma, gostaria de saber se tem um exame específico para saber de dores nas costas. E daí, doutora, existe um exame específico para detectar teu problema costas, colunas, enfim? Existem vários, né? O raio-x simples, que é o primeiro que nós solicitamos sempre, uma dor na coluna. A ressonância magnética, que nos dá um parecer das partes, principalmente não ósseas, mas as partes mais moles da coluna, musculatura, disco, intervertebral, etc. Entre outros exames que são bem específicos dos nervos, inclusive a eletroneuromiografia, que é um exame que nós solicitamos para ver o quanto de compressão está no nervo, por causa de uma hernia de disco, por exemplo. Então, tudo isso, nós temos um aparato de exames complementares para a gente chegar a um diagnóstico preciso, né? O Ronaldo Serra, de Três Corações, Minas Gerais. Obrigado, Ronaldo, pela participação. Como evitar que uma lombalgia aguda se torne crônica? É inevitável, de aguda, não tratada, pode virar crônica? É o nosso amigo Ronaldo. E como evitar? Não, a lombalgia aguda, na maioria das vezes, isso já nós temos artigos que já mostram isso, a maioria das dores nas colunas são as dores da musculatura, miofaciais, né? E elas têm tratamento
e são dores que passam e não vão se tornar crônicas, né? Mas existem doenças que mesmo com tratamento na hora aguda, elas vão se tornar crônicas devido à problemática da doença, né? O doutor, Márcio Menezes, de Rio Claro, obrigado, Márcio. Ginástica faz bem para fortalecer a coluna? Pergunta o Márcio que está chegando agora no programa, doutor. Sim. Acabamos de falar isso agora há pouco, que a estrutura da coluna, nossa coluna é como um circo, né? Tem aquele pilar que sustenta o circo, né? E tem os cabos de aço que sustentam o pilar. A nossa musculatura da coluna são aqueles cabos. Os cabos. Aquilo precisa estar bem forte para manter o pilar reto. Então, se a gente faz exercício físico, o que acontece? A nossa musculatura fica bem fortalecida e o nosso pilar, que é a nossa coluna, tem uma estrutura melhor para nos manter em pé. Então, dá menos dor. Ô, doutor, e quando começa assim a agravar, por exemplo, eu posso dizer assim, existe possibilidade de ter um câncer na coluna? Existe isso? Existe, claro. É uma das doenças. O câncer é nos ossos, na cartilagem, na medula? Quando a gente fala câncer na coluna, estou falando do quê? Na maioria das vezes são nos ossos, Nos né? ossos. E podem também ser dentro da coluna, dentro da medula nervosa, pode também ter tumores, né? Alguns tumores nos ossos são tumores metastáticos, que nós chamamos, que são de outras partes do corpo, mama, próstata em homens, por exemplo, que vão para os ossos da coluna, né? E podem causar bastante dor também. Ô, doutor, a gente vê ali que a coluna é formada de vértebras, exatamente. Aqueles pedacinhos, isso, né? são vários ossos que são as vértebras, que vão um né? em cima do outro, e com a Exatamente. cartilagem no meio, etc. Isso, Que ali pode ter a hérnia de disco. Exato. Agora, existe, não sei, uma pergunta assim, substituição daquela vértebra, daquele ossinho, assim, aquele ossinho está dando problema. Eu posso tirar aquele ossinho e colocar um sintético ali ou não? Sim, existe. Já existe isso? Existe. Sim, nós tiramos, por exemplo, a vértebra que está com tumor, por exemplo, acometida por um tumor, né? Ou uma fratura que acometeu aquela vértebra, né? Nós vamos lá, tiramos aquela vértebra e colocamos uma substituição daquela vértebra, né? Que na maioria das vezes é feito de titânio, né? E a gente substitui aquela vértebra. Ou o disco também intervertebral, algumas técnicas também que você tira o disco ruim, coloca outro disco, substituindo aquele disco ruim, né? O doutor, também tem muitas pessoas aqui perguntando sobre como proteger a coluna, principalmente assim, uma pessoa que não faz exercício, mas resolve fazer suas caminhadas, suas corridas. Isso também, não bem acompanhado, pode prejudicar a coluna ou não? Se a pessoa, por exemplo, é muito obesa, vamos supor, e ela pega e resolve de uma hora para outra, vou correr bastante aí, com bastante impacto, vai ter problema, vai ter dor, né? Eu acho que o preparo físico é importante, sempre com um profissional mesmo de educação física, um fisioterapeuta, para aos poucos a pessoa conseguir fazer seu exercício correto e de maneira correta no tempo correto, né? Uma pessoa que está andando, de repente não tem muita resistência, ela cai na rua, ou pisa em falso, etc. Isso também pode levar, a partir de desencadear um grande problema de coluna? Não? Pode. Nós podemos ter uma hérnia de disco traumática, que é uma das causas de hérnia de disco, com trauma, uma queda da própria altura, que pode causar uma fratura também na coluna, que pode causar dor. Ou até mesmo uma extensão muscular, que com isso também causa dor. Alongamento, doutor. Você acorda de manhã e vai fazer assim uma espécie de um alongamento, acordar o corpo, não é só o horário, né? Mas acordar o corpo. Eu posso fazer alongamento, esticar ali no quarto, na sala, enfim, fazer um breve alongamento antes de começar a minha atividade? O alongamento é muito importante, existem técnicas certas para alongamento, se forem feitas de maneira correta, é muito importante fazer várias vezes ao dia. Inclusive, grandes empresas já fazem os exercícios laborais com alongamento antes do início do trabalho e após todo o trabalho no final do dia tem exercício laboral com alongamento, justamente para se evitar dores na coluna, dores em geral, né? Aquelas pessoas, doutor, que trabalham, de repente, o período praticamente inteiro de pé, numa mesma posição, ou digitando, ou de pé, mas assim, praticamente não se mexem ali, né? Vão ter complicações na coluna também ou não? Não vão ter se fizer exercício físico. Okay. Se tiver regularidade no exercício físico, 3 a 4 vezes por semana, 40 minutos de exercício físico,
essas posturas de trabalho não vão acarretar grandes problemas se a pessoa for uma pessoa que tiver uma atividade física com frequência. Mas é importante que ela lá no seu ambiente de trabalho, ela mesma dedique um pouquinho de tempo para fazer um alongamento, alguma coisa, isso a cada 2, 3 horas, fazer algum tipo de alongamento, né? Porque senão ela vai complicar. Aí chega em casa, vem a tensão, né? Como aliviar a tensão, doutor? Porque você está carregando, digamos assim, um gigante nas costas, é sobreviver, é a violência no trânsito, é a violência, digamos assim, é a carga de trabalho, e você vai acumulando tensões e vai tudo nas costas. Como chegar em casa assim e tentar estar bem em casa sem trazer essas tensões e como aliviar essas tensões? Pedir para a esposa fazer uma massagem, como é que é, uma água quente, como é que é? Eu acho que a pessoa que tem, como eu já falei, um exercício físico com regularidade, já vai evitar muita tensão nervosa na vida, né? Porque também ajuda nesse aspecto psicológico, né? Evidentemente que calor local onde dói é importante, você se sentir mais tranquilo é importante, você fazer coisas que te aliviem o estresse, que te dão prazer além do seu trabalho, família, etc. é importante. Eu acho que tudo isso acarreta para você ter um relaxamento maior com esse estresse todo do dia a dia nosso e não ter tanta dor, né? Doutora, a Cláudia Soares, de Vila Velha, Espírito Santo, obrigado, Cláudia, Deus te abençoe, tem uma pequena hérnia na L5, né? E sinto poucas dores. Só com fisioterapia e remédio vai curar, vou me curar? Existem riscos maiores? Pergunta a nossa amiga Cláudia Soares, de Vila Velha, Espírito Santo, doutor. Olha, Cláudia, se é uma hérnia pequena e não existe uma grande compressão, com tratamento clínico, fisioterápico, exercício físico, medicamentos para dor crônica e acompanhamento com seu especialista, com certeza você vai ter uma qualidade de vida boa, sem necessidade de cirurgia, conviver com a sua hérnia bem. E dificilmente isso vai trazer se você fizer tudo certinho, vai se cronificar e aumentar esse tamanho de hérnia e precisar de uma cirurgia, alguma coisa desse tipo, né? Olha que maravilha. E com essa resposta, nós vamos chamar um intervalo. Na sequência temos mais um bloco, mas aquele melhor bloco, né? O bloco assim das dicas para a gente vai anotar, colocar assim no papel para ter qualidade de vida com uma coluna saudável. Quer saber sobre isso? Então não sai daí. O Vida e Saúde volta já só para você. Uma outra dica é o cuidado com a automedicação. O uso indiscriminado de anti-inflamatórios causa problemas no coração, estômago e rins. Portanto, evite anti-inflamatórios por uso prolongado. Procure seu médico e veja a melhor orientação.